Olá a todos, paz e graça seja com todos os meus prezados irmãos. Irmãos, queridos irmãos, mais uma vez o Senhor nosso Deus nos concede a graça e o privilégio de darmos início à segunda etapa dos vídeos, das palestras que tem por título Melquisedeque. Nós iremos trabalhar mais uma vez neste ponto do assunto sobre Melquisedeque, sobre a expiação. Nós iremos tratar também agora nesse tema com respeito à expiação com sangue, mais uma vez, iremos enfatizar mais uma vez, iremos deixar mais claro ainda com respeito a Melquisedeque, quem realmente foi Melquisedeque. E eu tenho plena certeza que ficou claro nos vídeos passados, dos vídeos passados. Mas nós queremos enfatizar mais ainda, mais um pouco, nessa última série de vídeo. E eu acredito que essa série de vídeo vai ser melhor do que as duas primeiras. Eu convido a todos que se inscrevam no canal Despertai 1844. Eu acredito que esse canal tem sido uma bênção para muitas pessoas, porque algumas pessoas têm me enviado mensagens agradecendo de muitas coisas que eles desconheciam, estavam transgredindo, quebrando os mandamentos de Deus, e a partir desses vídeos eles foram esclarecidos e assim começaram a fazer um concerto com o Senhor nosso Deus. Oremos então, pedir as bênçãos para darmos continuidade ao tema Melquisedeque. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que criou os céus, a terra, Senhor, muito obrigado por todas as bênçãos. Nesse momento, Senhor, queremos dar início à segunda etapa de palestras que tem por título Melquisedeque. Abençoa-nos, ó Deus, ajude-nos a transmitir essa mensagem para trazer esclarecimento e reavivamento e reforma em Teu povo, em Cristo Jesus, Senhor. Amém. Olá a todos. O título de nossa mensagem é Melquisedeque e sua obra no grande plano da redenção. Melquisedeque e a sua obra no grande plano da redenção. Nós iremos tratar deste tema que é importante. Iremos começar lendo Êxodo capítulo 25, o versículo 8 e 9. Leiamos então. E me faça um santuário para que eu habite entre eles, conforme tudo que eu te mostrar, segundo o modelo do tabernáculo e o modelo de todos os seus instrumentos. Assim o fareis. Essa é a Bíblia King James, a versão antiga, fiel. Nós também iremos fazer uma leitura na Bíblia Trinitariana. Vamos ver o que a Trinitariana fala. Êxodo capítulo 25, versos de 8 em diante. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus pertences. Assim mesmo o farei. Nós iremos também fazer uma leitura na Bíblia Thompson. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o farei. Irmãos, sempre houve um santuário no céu. O santuário do céu é eterno. Então sempre houve um santuário no céu. O santuário que Moisés construiu era uma cópia, era um modelo do santuário celestial. É o que nós, adventistas do sétimo dia, cremos. Nós cremos dessa forma. E também sempre houve um sacerdote no santuário celestial. Se houve um santuário no céu, houve também um sacerdote no céu. Então, por que Deus
fez um santuário celestial, porque Deus, na sua infinita bondade, ele previu o que iria acontecer aqui na terra. E também, se Satanás, se Lúcifer e os seus anjos, Lúcifer e seus anjos, houvessem se arrependido do mal que cometeu, certo? E também haveria expiação para o seu pecado. Então sempre houve um santuário no céu. É interessante que eu ouvindo um áudio de um jovem, que ele fez um comentário importante sobre o assunto de Melquisedeque, ele diz assim, ele fala que por que 3 compartimentos? Por que o pátio? Por que o lugar santo? E por que o lugar santíssimo? Ele diz, é porque são 3 que dão testemunhas no céu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É interessante, né, o argumento desse jovem. Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 20. Leiamos. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era esse sacerdote do Deus Altíssimo. O Deus Altíssimo aqui é Deus o Pai. Verso 18. E abençoou e disse, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. Versos 19. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe o dízimo de tudo, porque pão e vinho. O que representa o pão? O corpo de Cristo. E o vinho, o sangue de Cristo. Ao que tudo indica, Melquisedeque deu uma santa ceia a Abraão. Salmo 110, versículo 4. Aqui temos o Deus Altíssimo, o Pai, fazendo um juramento, referindo-se a Cristo como sendo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Temos aqui neste verso, o verso 3, temos aqui neste verso 3 personagens. O Senhor que jurou, o Pai. Tu, sacerdote eterno, o Filho. Segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdote. Então aqui nós temos nesse verso 3 personagens. O Senhor que jurou, que é o Pai, o Filho, tu sacerdote eterno, e a terceira pessoa, segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdote. Então nós olhamos 3 personagens nesse verso. Vamos ao dicionário. Classificação dos herdeiros naturais, segundo o seu grau de parentesco. Hierarquia, posição ocupada numa hierarquia. Ordem aqui significa linhagem. Dicionário, descendência ou genealogia, ordem familiar, linha de parentesco. Em Hebreus capítulo 5, versículo 10, e tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 5, versículo 10. Temos aqui os 3 personagens de novo. Cristo, o Pai jurando, e Melquisedeque, o sacerdote. Hebreus capítulo 6, versículo 20, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, tendo tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Onde Jesus entrou por nós? No santuário celestial. Quando ele entrou no santuário? Após a sua ressurreição. Hebreus capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, em Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 20, repete Hebreus capítulo 7, versículo 2. Em primeiro lugar, seu nome quer dizer rei de justiça. Em segundo lugar, rei de Salém,
que significa rei de paz. Então, qual é o significado do nome Melquisedeque? Rei de justiça, rei de Salém, que significa rei de paz. Então, se compreendermos a interpretação do nome de Melquisedeque, vamos chegar à simples conclusão de que o nome Melquisedeque significa, em primeiro lugar, rei de justiça. Em segundo lugar, rei de Salém, que significa rei de paz. Então, Hebreus capítulo 7, versículo 1, podemos ler assim: portanto, esse Melquisedeque, rei de paz, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão. Se formos ver direitinho, vamos entender que Melquisedeque não era rei da cidade de Salém da terra, que longe de ter paz, que é o significado Salém, que é o diminutivo de Jerusalém. Ele era rei da Jerusalém do céu e não da terra. Hebreus capítulo 7, versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem origem, nem antepassados, sem princípio de dias, nem fim de vida. No entanto, por ser a semelhança do Filho de Deus, ele permanece sacerdote perpetuamente. Vemos aqui que Melquisedeque não é Jesus, é semelhante a Jesus Cristo. Como pode existir um sacerdote assim? É rei, é sacerdote e não tem genealogia? E é imortal? Todos os sacerdotes tinham que ter genealogia, senão seriam tidos como imundos. Não serviam para o sacerdócio. No livro de Neemias, temos alguns candidatos a sacerdotes, mas não tinham origem levítica e eram, por isso, desqualificados. Neemias capítulo 7, versículos 61 a 64. Leiamos. Estes procuraram seus registros entre os que estavam escritos nos documentos genealógicos, mas não os conseguiram encontrar. Consequentemente, por serem considerados impuros ou imundos, tiveram que ser sumariamente excluídos do sacerdócio. Por quê? Porque eles não tinham uma linhagem, não tinham uma genealogia. Hebreus capítulo 7, versículo 4. Considerai a grandeza desse sacerdote, a quem até mesmo Abraão deu o dízimo de tudo. Hebreus capítulo 7, versículo 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio, têm o mandamento de recolher, de acordo com a lei, dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos. Só os filhos de Levi, ou seja, só a tribo de Levi, é que tinha ordem sacerdotal, segundo a lei, de receber dízimo do povo. Hebreus capítulo 7, versículo 6. Contudo, este que não pertencia à genealogia de Levi, recebeu os dízimos de Abraão. Como então Abraão pagou dízimo de tudo para Melquisedeque? Com que autoridade Melquisedeque recebeu dízimo de Abraão? Porque ele era sacerdote do Deus Altíssimo, sacerdote do santuário do céu. Porque na terra ainda não tinha santuário. Hebreus capítulo 7, versículo 7. Evidentemente, não pode haver qualquer dúvida
de que o inferior é abençoado pelo superior. Levi era filho de Jacó, que era filho de Isaque, que era filho de Abraão. A sua tribo pertencia a Arão. Hebreus capítulo 7, versículo 11 e Números capítulo 18, versículo 1. Hebreus capítulo 7, versículo 8. Aliás, aqui no sacerdócio levítico são homens mortais, os que recebem dízimos. Porém, ali, naquele momento, Abraão estava diante de um personagem que não morria, aquele de quem se testifica que vive, o apóstolo São Paulo. Então, o apóstolo São Paulo diz bem aqui que ele vive. Hebreus 7, versos 9. E por assim dizer, pode-se entender que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Levi, o pai da linhagem de sacerdotes, pagou dízimos na pessoa de Abraão para Melquisedeque. Abraão foi uma representação da ordem levítica de devolver e receber dízimos. Hebreus capítulo 7, versos 10. Pois, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não tinha sido gerado por seu pai, Jacó. Quantas gerações se passaram até nascer Levi? Abraão, Isaque, Jacó e Levi. Na época de Abraão ainda não tinha sido estabelecido um sacerdócio, pois ainda não tinha nem santuário na terra. Por isso Abraão devolveu o dízimo para o sacerdote do santuário do céu. Quem? Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, versículo 11. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei. Que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Vamos entender o que é linhagem. Linhagem é a partir do primeiro, ser para frente. Para trás de Arão não houve nenhum sacerdote. Arão foi o começo da linhagem de sacerdotes para oficiar no santuário da terra. Assim também foi com Cristo. Deus o Pai jurou que Jesus iria ser sacerdote eternamente segundo a ordem ou linhagem de Melquisedeque. Então a linhagem sacerdotal de Cristo teve sua origem com Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. Então temos Arão na terra como sacerdote mortal e Melquisedeque no céu como sacerdote imortal. Vamos entender o que é genealogia. Genealogia é sua árvore genealógica, de você para trás. Exemplo, você, seu pai, seu avô e etc. Mateus capítulo 1, verso 1, versos 15 e 16, temos a árvore de genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, versos 15. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, denominado o Cristo. Esse tipo de genealogia Melquisedeque não tinha. Hebreus capítulo 7, versos 3. Diz que ele não teve pai, nem mãe, nem princípio de dias, nem fim de vida. Ele é existente por si mesmo. Vemos aqui que o sacerdócio da terra não era perfeito, porque se fosse perfeito,
que necessidade haveria de levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo Arão? Aqui temos evidência de que o sacerdote que viesse a da ordem de Melquisedeque era perfeito. Em que consistia a imperfeição? Na morte. Hebreus capítulo 7, versos 28, porque a lei constitui sumos sacerdotes, homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Que foi o primeiro sacerdote segundo a carne? Arão. Que foi consagrado por Moisés, mas antes de Arão existiu Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo, no santuário celestial. Daí se conclui que o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, era imortal. Hebreus capítulo 7, versos 16. Vida indissolúvel. Que compreendamos, irmãos. Hebreus capítulo 7, versos 12. Mudança de sacerdócio, mudança de lei. Hebreus capítulo 7, versos 13. Porque aqueles sobre quem se fazem essas afirmações pertencia a outra tribo. Hebreus 7, versos 14. Jesus, nosso Senhor, procedeu da tribo de Judá. Hebreus capítulo 7, versículo 15. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. Outro quem? Jesus. Pergunta, por que a Bíblia fala de um outro sacerdote à semelhança de Melquisedeque? Porque os sacerdotes da terra eram sujeitos à morte, e o de Melquisedeque não, porque ele não tinha princípio de dias, fim de vida, era sacerdote eterno para sempre. Hebreus capítulo 7, versículo 3. E o sacerdócio de Cristo teria de ser também semelhante ao de Melquisedeque, eterno, o juramento do Pai. Hebreus capítulo 7, versículo 21. Então, temos aqui introduzidos dois sacerdotes, um semelhante ao outro. No versos 3 do capítulo 7 de Hebreus, Melquisedeque é semelhante a Jesus. Já no versículo 15, Jesus é que seria semelhante a Melquisedeque. Mas semelhante a quê? Mas semelhante em quê? Jesus, para ser semelhante a Melquisedeque, teria que ser, além de sacerdote, ser rei também. Em Mateus capítulo 1, versículo 1 diz: geração de Jesus Cristo, filho de Davi. Jesus é filho de Davi, que era rei. Ou seja, Jesus era descendente do rei Davi. Davi era pai da linhagem real. Se houvesse qualquer dúvida sobre Jesus ter sido um filho de Davi, a sua reivindicação ao reinado teria sido inválida. Mateus capítulo 1, versículo 2 e versículo 16 diz: gerou. A palavra gerou pode indicar descendência direta, em vez de parentesco direto. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7 e Mateus capítulo 2, versículo 2. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? João capítulo 19, versículo 19. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Salmos 24, versículo 7. Não constituído segundo o decreto de um mandamento humano relativo à linhagem, mas de acordo com o poder de uma vida inextinguível. Hebreus capítulo 7, versículo 16.
Hebreus 7,16 diz que não foi feito segundo o mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel, porque não segundo a carne, porque Jesus procedeu de Judá, nascido de Maria, que se tornou filho do homem, mas gerado pelo Espírito Santo. Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo, não carnal, mas gerado pelo celestial. Consequentemente, Jesus tem um parentesco com o Espírito Santo, que o gerou no ventre de Maria. Vemos aqui pela lógica que Jesus tem 3 pais, como nós temos 3 pais. Primeiro, José, o pai terreno. O Espírito Santo, que gerou Jesus em Maria, e Deus o Altíssimo, que é o Pai pela sua obediência à lei dos mandamentos. Porque ele glorificou Deus aqui na terra. Ele veio para representar o caráter de Deus. João 8, versículo 44, diz: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Mas Satanás não gerou os judeus, mas Cristo falou que eles eram filhos do diabo por causa da obediência a ele. Jesus deixou de ser Deus para ser filho do Deus Espírito Santo e filho do Deus homem. Nasceu de Maria, que é descendente de Adão, para ser nosso irmão mais velho, porque ele assumiu a nossa natureza pecaminosa, e todos nós estávamos em Cristo. Ele assumiu a natureza de toda a humanidade. Então, nós temos um parentesco nós temos um parente que é rei da linhagem de Davi, e sacerdote da linhagem de Melquisedeque, e rei celestial também da linhagem de Melquisedeque. Então, e temos 3 pais também: o pai carnal, o pai espiritual, que é o Espírito Santo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3, versos de 3 a 7. Todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus, o Pai. Romanos 8, versos 14. Hebreus capítulo 7, versículo 17. Nós temos sacerdote eterno. Salmo 110, verso 4. Hebreus 7, 18 temos: assim o mandamento anterior é anulado por causa de sua fragilidade. Pergunta: quando Cristo subiu ao céu, acabou as ordenanças da terra? Sim, foi transferido para o santuário do céu. Quando Jesus foi ungido sacerdote? Que dia Cristo morreu? A Páscoa, sexta-feira, Lucas 23, verso 54. Dia 14 do mês de Abibe era a Páscoa, e na Páscoa o cordeiro morria. Levítico 23, versos de 4 a 5. Dia 15, sábado, festa dos pães ázimos. Levítico 23, verso 6. E no primeiro dia, domingo, dia 16, ressurreição de Jesus. Cristo morreu na sexta, descansou no sábado, ressuscitou dia 16, no domingo. No dia 16 até o dia de Pentecoste, contarei 50 dias. Acontecia a festa de Pentecostes, Levítico 23, versos de 15 a 16.
40 desses dias, Cristo passou na terra, instruindo os seus discípulos. Atos capítulo 1, versos 3. São João capítulo 16, versos de 5 a 8. Ele diz: agora vou para aquele que me enviou. Então, o coração dos discípulos se entristeceu. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, para que, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Esse verso diz que, se Cristo não fosse para o céu, não poderia enviar o Consolador ou o advogado. Por que o Consolador não podia vir? Quem é o Consolador? João 14, 26 responde: o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Consolador. Então, enquanto Jesus estava aqui, o Consolador não podia ser enviado. Queridos irmãos, nós iremos dar uma pausa, iremos fazer uma oração, iremos retornar com este tema, com essas explicações. Rogamos ao Senhor nosso Deus que os prezados clamem pela unção do Espírito Santo em vossas faculdades, para que essas faculdades possam se delatar, para que possamos compreender os temas espirituais, para que possamos nos tornar espirituais, nascido do Espírito Santo, irmão de Jesus Cristo. Oremos ao Senhor para que possamos ter a compreensão desse tema tão importante e maravilhoso. Oremos então. Senhor nosso Deus, obrigado por mais essa mensagem que foi apresentada, Senhor. Abençoe teu povo, a tua igreja, também abençoe o canal Despertar em 1844, para que esse canal continue sendo uma bênção, e a mim também, Senhor. Por Jesus, amém.